estamos no início, indo para o meio do capítulo 4, Igeret HaTshuvah, da carta para o arrependimento, quando o Alter Rebbe, nesse capítulo, começou a nos explicar os aspectos místicos profundos do conceito da Tshuvah, conforme trazidos no Zohar e na literatura cabalística, e conforme o estilo dos ensinamentos racídicos, muitas vezes ele lança diversas perguntas, não traz as respostas de imediato, mas sim se volta a uma extensa e profunda explicação, e através dessa explicação as perguntas acabam caindo, a gente acaba percebendo ou encontrando a resposta para esses questionamentos que foram lançados, que foram sugeridos. Então aqui, na sessão anterior, o Alter Rebbe nos trouxe algumas perguntas de acordo com o que consta na Kabbalah a respeito da mitzvah de Tshuvah. Ele nos diz que para entender a resposta dessas questões, dessas perguntas, nós temos que explicar o conceito da Tshuvah de uma forma mais extensa e profunda. Isso que eles fazem para agora, a partir de agora, אך העניין יובן על פי מה שכתוב כי חלק השם עמו וגומר חלק משם הוויה ברוך הוא. Podemos explicar tudo isso, todas essas questões que foram lançadas, todas essas aparentes contradições que foram sugeridas, nós podemos explicar tudo isso examinando primeiro o versículo, um versículo que está na Torá, que nos diz: pois porção de Deus, e aqui ele se refere a Deus com o nome Havaiá, com tetragrama, pois porção de Deus, Havaiá, é o seu povo, um versículo em Deuteronômio 32:9, que sugere que o povo de Deus é uma porção do abençoado nome divino Havaiá, o tetragrama. Ou seja, esse versículo nos sugere essa ideia de que o nome de Deus está presente, é uma parte, é uma porção daquilo que se encontra nas almas espirituais, nas almas divinas de seu povo. Seja que o povo de Deus é uma porção do abençoado nome divino, Havaiá, o tetragrama, que Dichtiv, ele elabora esse assunto nos explicando, isso nos remete ainda ao Gênesis, ao início da criação, e a diferença da criação do ser humano, e mais especificamente da alma espiritual, da alma divina, em relação a todas as outras criaturas, e tudo isso nós vamos entender, tudo isso ele está nos explicando para que a gente possa entender, primeiramente, no que consiste todo o potencial espiritual que nós possuímos, que nós somos portadores de uma espiritualidade elevadíssima, o próprio tetragrama se encontra dentro de nós, por isso Deus nos livre quando se comete um pecado, isso acaba gerando um efeito cósmico geral, isso tem repercussão, isso tem consequências muito fortes e intensas a nível espiritual, e a partir disso, isso afeta, por assim dizer, isso provoca um deslocamento do nome Havaiá, das letras sagradas do nome de Deus contidas dentro de nós, dentro da nossa alma. E para se corrigir essa situação, para se restituir o nome Havaiá dentro de nós, na sua devida posição, para isso é necessário a Tshuvah, fazer retornar, restabelecer a ordem original, a ordem ideal, assim como ela era, e a partir disso nós vamos entender no que consiste a Tshuvah de acordo com os livros místicos. Mas para entender tudo isso ele nos dá essa introdução nos dizendo que Dichtiv, Vayipach be'apav nishmat chaim, uman denafach, mitocho nafach, como está escrito no Gênesis 2:7, que Deus soprou em suas narinas do ser humano o fôlego da vida, o alento da vida, e é trazido em nome do Zohar ou da Kabbalah, que quem sopra, sopra de suas entranhas, conforme ele vai nos explicar que é uma diferença do alento, do sopro que sai da pessoa, quando a pessoa está simplesmente falando, ela também emite, por assim dizer, um sopro através da sua fala, em contraste com o sopro que sai
das entranhas da pessoa, quando ela sopra, toca o shofar, por exemplo, sopra, então isso vem, por assim dizer, lá do fundo, é algo que vem, ele sopra das suas entranhas, vem do seu íntimo. Então ele nos diz, se a gente reparar no Gênesis, a gente vai perceber que em relação a todas as criaturas, inclusive céus, terra, mares, reino vegetal, todo o reino vegetal, animal, etc., em todas as criaturas, foi dito no Gênesis, Vayomer Elokim, e disse Deus, os 10 pronunciamentos que originaram toda a criação. Interessante que no Gênesis, 32 vezes consta somente o nome Elokim, que é aquele nome que indica juízo, severidade, encobrimento, ocultação. Então, tudo na criação que surgiu a partir da palavra de Deus, da palavra falada, não do sopro, da palavra falada, que a palavra falada, como dissemos, indica algo mais superficial. Isso está associado também ao nome Elohim, que também indica uma parte mais superficial, encoberta, oculta, condensada da divindade, da energia divina. Porém, em contraste a todas as criaturas, em relação à alma, foi dito ao surgimento da alma, a criação da alma, não foi dito que Deus falou e assim surgiu a alma, mas sim que Deus soprou. Então a Torá se utiliza dessa metáfora de sopro, conforme enfatiza o Zohar, que a vantagem, a superioridade do sopro em relação à palavra falada, a expressão verbal manifestada é que o sopro vem lá do fundo, vem das entranhas da pessoa, é algo muito mais profundo, muito mais íntimo, elevado em comparação à fala, que é algo que envolve apenas a parte superficial do indivíduo. Também há um sopro que sai da boca da pessoa quando ela está falando, mas isso é apenas algo superficial. Assim também ele vai nos explicar que essa é a diferença entre todas as criaturas do mundo, toda a criação, e a alma divina, enquanto que todas as criaturas são derivadas do aspecto externo, superficial, da divindade e da energia divina. A alma divina, por sua vez, ela é derivada, ela surgiu a partir do âmago, da entranha, do íntimo da divindade. Isso vai nos explicar como a alma divina é chamada de Chelek Havaye, no versículo em Deuteronômio que nós mencionamos anteriormente, uma porção do nome Havaye, em contraste com toda a criação que nós falamos, e no surgimento de todas as criaturas está mencionado apenas o nome Elohim, que indica também uma parte mais superficial, condensada da energia divina. Já o tetragrama, o nome Havaiá, indica a parte mais profunda da divindade. Então, em relação a toda a criação, Bereshit bara Elohim, consta, no início criou Elohim, só o nome Elohim que aparece, mas em relação à alma divina, conforme ela é desencadeada e conforme ela surge, está escrito que Chelek Havaya, que ela vem do sopro, por assim dizer, da parte mais profunda, contendo uma energia divina especial, diferenciada, mais profunda, e portanto ela contém dentro de si, ela é derivada, está associada não somente com o nome Elohim, que descreve, que representa uma parte mais externa e superficial da divindade, mas sim, nessa alma divina está presente uma parte, uma porção do próprio nome Havaiá, do nome essencial de Deus, do tetragrama. E aqui é bom salientar, nos diz o Alter Rebbe, Ve'av she'ein lo dmut haguf vechulei chas v'shalom, ach dibra Torah kelashon bnei Adam. Apesar de que Deus não tem corpo nem forma corpórea, isso faz parte dos conceitos fundamentais da fé judaica, dos princípios fundamentais da nossa fé, que Deus não tem corpo nem forma corpórea, então o que significa a palavra de Deus que sai pela boca, o sopro que vem das entranhas, etc. Mas, como nós vemos, e como nós sabemos, boa parte inclusive dos ensinamentos místicos vem nos descrever o real significado das metáforas empregadas pela Torá. Ou seja, que a Torá se refere aos assuntos divinos, falando em linguagem humana para que nós possamos compreender. Mas, na verdade, isso são exemplos e metáforas, mas nós temos que saber o que cada exemplo e metáfora está querendo nos transmitir. Então, aqui, quando nós falamos em
em palavra falada ou em sopro. Então nós devemos desassociar primeiramente isso a qualquer expressão corpórea, que Deus está destituído disso totalmente. Então Deus nos livre a atribuir a Ele algo assim. De modo que seu sopro, quando a gente se refere ao seu sopro, claramente não deve ser entendido em sentido físico. Então por que a Torá se utiliza dessas metáforas? Isso que ele nos diz, que כמו שיש, אך דיברה התורה כלשון בני אדם, ainda assim a Torá fala de Deus com linguagem que remete à condição humana, conforme a gente já explicou, empregando a metáfora de sopro para indicar uma ligação espiritual profunda. Quando a Torá utiliza essa, não é que Deus soprou, não é uma coisa assim, mas é apenas para nos transmitir essa ideia, esse conceito importante que a alma divina ela possui dentro de si algo que vem de uma parte mais profunda da energia divina. Ela tem uma ligação espiritual mais profunda com a divindade. Que como então a ideia da metáfora do exemplo aqui é nos elucidar que כמו שיש הפרש והבדל גדול באדם התחתון על דרך משל בין ההבל שיוצא מפיו בדיבורו להבל היוצא על ידי נפיחה, pois assim nos diz o Alter Rebbe, o que a Torá está querendo nos transmitir aqui, a ideia de que, pois assim como por exemplo a intensidade do ar expirado pela boca de um ser humano mortal é extremamente diferente quando provém da fala ou quando ela vem do sopro, uma vez que em sua fala, quando vem da fala, só é investida uma quantidade ínfima de poder e energia, o que significa que a fala é uma manifestação superficial da alma viva dentro dele. Ou seja, שביוצא בדיבורו מלובש בו כוח וחיות מעט מזעיר, והיא בחינת חיצוניות מנפש החיה שבקרבו, אבל ביוצא בכוח הנופח, דמתוכו נפח, מלובש בו כוח וחיות פנימי מבחינת הנפש החיה וכולי. Porém, em contraste, então que a Torá está querendo nos transmitir ao utilizar esse exemplo, essas metáforas, por mais que Deus é destituído de qualquer expressão corpórea, etc., mesmo assim a Torá fala na linguagem humana que nós podemos entender para nos transmitir essa ideia. Ou seja, qual a ideia? Que quando a pessoa fala só é investida uma quantidade ínfima de poder e energia. Porém, quando ele sopra fortemente, o ar vem do seu âmago, expressando o poder e energia profundos de sua alma viva, etc. Aqui a ideia que a Torá quer nos transmitir, explica o Alter Rebbe, assim como há uma grande diferença no caso do ser humano. Foi criado a imagem de Deus, né? Por isso também o versículo diz, que da minha carne eu posso contemplar a Deus, algo da divindade, entendendo como as coisas acontecem conosco, dentro de nós, nós podemos projetar de alguma forma, guardando todas as proporções, porque não há comparação entre a criatura finita, limitada, mortal, e o Criador infinito, eterno e absoluto, etc.